Fala pessoal, segundo os analistas do Itaú BBA, nós podemos estar diante de um forte ciclo de alta do Ibovespa. Vários pontos acabam colaborando para esse ponto de vista e eu vou mostrar para vocês que me parece que sim, nós podemos estar diante de uma forte retomada do mercado que está apenas começando. Os indícios para isso já estão no nosso radar, pessoal. Várias reformas foram feitas na nossa economia, nós estamos com a inflação extremamente controlada graças a um excelente trabalho realizado pelo Banco Central. E como vocês podem perceber, existe uma forte correlação negativa entre os cortes históricos na taxa básica de juros e a performance do índice Ibovespa. E segundo um estudo recente realizado pela XP Investimentos, para cada corte de 1 ponto na taxa Selic em ciclos passados, o Ibovespa subiu 7,5%. Então, considerando os cortes que deverão acontecer nos próximos 2 anos, e com a projeção do Banco Central para uma Selic de 9,25% ao final do ano de 2024, a que patamar o Ibovespa poderia chegar? Pessoal, considerando então os estudos realizados pela XP Investimento, projetando aqui numa planilha a alta de 7,5% para cada ponto percentual cortado na taxa básica de juros, nós vamos ver que essa projeção do Itaú BBA não está tão distante da realidade. É claro que o Itaú BBA ele vai trazer para nós aqui os subsídios que apontam para o índice Bovespa na casa de 145 mil pontos ao final de 2024. Nós vamos ver também quais seriam os 2 principais pontos que poderiam frustrar essa futura alta do Ibovespa. E por fim, eu vou falar para vocês qual é a postura mais importante do pequeno investidor diante de todo esse cenário de incerteza, de retomada do ciclo econômico, como que você deve conduzir os seus investimentos. É claro que nada do que eu disser nesse vídeo, pessoal, é uma recomendação de compra ou venda de ativos. A minha intenção aqui é te ajudar na sua trajetória como pequeno investidor. E se eu te ajudar, me dá uma moral se inscrevendo no canal, deixando o seu like e também um comentário para esse vídeo ganhar visibilidade. Pessoal, então nos últimos 3 anos, a gente tem um Ibovespa aqui praticamente lateralizado. Entretanto, no último ano ele vem apresentando fortes sinais de retomada, tá? Porém, quando a gente olha aqui para a taxa de desconto desses ativos, a gente percebe que ainda existe um certo potencial de desconto, mas não um desconto tão atrativo como há 2 anos atrás. Porém, meus amigos, há 2 anos atrás, o investidor médio estava voltando a sua atenção para a renda fixa, que voltou a pagar 13,75% ao ano. Então aqui o pequeno investidor ele tinha acesso àquele 1% ao mês praticamente livre de risco. A gente está falando aqui do Tesouro Selic, né? Então aqui a gente tem um risco extremamente baixo, te remunerando o famoso 1% ao mês. Mas percebam vocês que o melhor momento para comprar renda fixa acaba sendo, na verdade, o melhor momento também para você montar a posição em ativos de qualidade. Então é justamente nesses pontos aqui que você faz excelentes negócios, principalmente para você que olha para uma carteira previdenciária. Você abre mão de ter uma renda fixa bastante atrativa para montar a posição em ativos de renda variável que podem te remunerar muito acima da Selic no longo prazo, tá? Entretanto, pessoal, a maioria dos investidores estava aportando em renda fixa 2 anos atrás, no ápice do desconto dos ativos de renda variável. Pessoal, agora é claro que ainda existe um certo potencial de desconto nos ativos de renda variável. Me parece que nós estamos iniciando um ciclo de alta, principalmente quando a gente considera os cortes que ainda vão acontecer nos próximos 2 anos na taxa básica de juros. Porém, quando a gente exclui aqui a Petrobras e a Vale desse gráfico, ele já está retornando lentamente para próximo da sua média histórica de 12 vezes. É claro que aqui dentro existem várias oportunidades que ainda não estão bem precificadas pelo mercado, principalmente ali no segmento de small caps. Porém, a grande massa do Ibovespa, excluindo aqui Petrobras e Vale, já começa a se tornar bem precificada. Porém, é importante destacar que os estrategistas do Itaú BBA enxergam o Ibovespa a 145 mil pontos ao final de 2024 por causa de 3 principais motivos, sendo o primeiro deles o valuation atrativo. Então, como eu falei com vocês, ainda existe um potencial de retomada do mercado, principalmente considerando a queda na taxa básica de juros que irá acontecer nos próximos 2 anos. O segundo ponto é que a equipe do Itaú BBA está trabalhando com um crescimento potencial do lucro por ação para o próximo ano acima de 10%, pessoal. E além disso, uma expansão do EBITDA acima da inflação para 2024. Então, conforme o governo vai cortando a taxa básica de juros, ela vai desonerando o empreendedor. O custo de capital se torna muito mais barato e se torna muito mais atrativo investir. E por fim, do ponto de vista deles, existe uma realocação atrasada para as ações. Então, os investidores institucionais e os investidores estrangeiros, eles ainda não
entraram pesado no mercado de renda variável aqui no Brasil. E tudo isso pode ajudar a impulsionar uma forte alta do Ibovespa aí para os próximos anos. Bom, pessoal, interessante que a XP Investimentos realizou um estudo de acordo com ciclos passados, no qual ela projeta que para cada 1 ponto percentual cortado aqui na taxa básica de juros, o Ibovespa ele costuma subir 7,5%. E fazendo aqui uma conta de padaria, hoje nós temos aqui uma taxa Selic em 12,75%, e o Ibovespa na casa dos 125 mil pontos. E fazendo aqui a simulação dos cortes da Selic nos próximos 2 anos, nós teríamos aqui o Ibovespa na casa dos 150 mil pontos ao final de 2024. É claro que isso aqui, pessoal, é uma projeção bastante grosseira, né? Mas a gente percebe que pode haver algum fundamento na projeção do Itaú BBA com o Ibovespa a 145 mil pontos ao final de 2024. E os dois principais pontos que poderiam frustrar essa retomada do mercado me parecem relativamente controlados. O primeiro deles, a gente sabe que é o controle da inflação no cenário americano. A manutenção das taxas de juros foram mantidas recentemente pelo Fed, tendem a permanecer estáveis nos próximos trimestres. É claro que isso vai depender de como a economia americana vai responder a essa manutenção na taxa de juros. O segundo ponto tem a ver com o risco fiscal. Então a gente percebe que o governo ele parece estar se comprometendo com a meta, mas não dá para a gente confiar tanto assim. A postura ideal do investidor é se preparar para diversos cenários. E como você poderia fazer isso? Galera, antes da gente seguir em frente, eu gostaria de convidar vocês a fazerem parte do clube de membros aqui do canal. Nesse clube de membros você vai ter acesso a benefícios como vídeos exclusivos, como eu faço a gestão do meu próprio patrimônio, análise de algumas empresas que estão praticamente aí esquecidas pelo mercado. Você vai ter acesso também ao nosso grupo de WhatsApp, onde a galera troca bastante ideia, a gente fala sobre as principais movimentações, os fatos relevantes das empresas. A gente tem condições aí de agregar bastante para a sua formação como investidor. Se fizer sentido para vocês, fica aí o convite, apenas R$ 2,99 para ter acesso a muita informação de qualidade. Vamos lá, meu amigo. Você como pequeno investidor não tem como ter certeza se o mercado vai subir ou se ele vai cair. A gente tem a percepção de que estamos numa retomada econômica, vários fatores colaborando para a nossa economia se tornar mais sólida, mais resiliente, uma expectativa de cenário muito mais estável para as nossas empresas, as empresas que compõem o índice Bovespa. Então tudo isso pode apontar para uma forte valorização da nossa carteira nos próximos anos. Mas como eu reforcei com vocês, nós não temos como ter certeza disso, né? Então pode ser que aconteça algum entrave fiscal aqui no nosso cenário doméstico, isso vai acabar interrompendo esse ciclo de alta. Então a única coisa que nós temos certeza, pessoal, é que o mercado de renda variável ele vai oscilar, tá? Então essas oscilações são a única certeza do pequeno investidor. Agora, galera, no meio dessa crise toda, dessa confusão, dessa instabilidade que é o mercado financeiro, você tem duas opções. A primeira delas é ficar apavorado quando o seu patrimônio encolher, reduzindo ali 20%, 30%, 40%. E o segundo ponto é que você pode utilizar isso para dar passos mais largos em direção à liberdade financeira. Tá? Então, para você conseguir capturar essas oportunidades de comprar barato, você precisa de uma coisa que atualmente o pessoal tem demonizado, né? Que é a sua reserva de oportunidade. Então, o pequeno investidor ele tem que utilizar as mesmas premissas do grande investidor. Então, o Benjamin Graham, o Warren Buffett, até mesmo o próprio Bassi, eles têm posição em caixa para aproveitar os melhores momentos do ciclo. Pessoal, olha só o que a própria Louise Bassi ela disse recentemente numa entrevista. Olha, eu tô com caixa... Não, infelizmente, eu tô com caixa muito maior do que eu gostaria, assim. Voltei a comprar alguma coisa, assim, mais forte em agosto, setembro e agora. Então, como a gente diz, né, o jacaré tá de boca aberta e tem dado umas mordiscadas. Tem dado umas mordiscadas aí ultimamente, tem ainda coisa boa descontada, né? Então, como a própria Luiz falou, ainda tem bastante coisa descontada, mas a maioria dos investidores profissionais, eles já estão começando a fazer o quê? A dar uma reforçada leve no próprio caixa. Isso vai depender demais da sua percepção como investidor individual. Então, talvez você ainda não está tão exposto em renda variável, está querendo reforçar um pouco a sua posição. É claro que tem espaço, principalmente no segmento de small caps, tem algumas ações que ainda estão bastante descontadas, mas quando você olha de uma forma geral, o desconto ele vem se reduzindo aos poucos. E para você aproveitar muito bem esses momentos de queda do ciclo, em algum momento eu sugiro que você comece a recompor o seu caixa. É claro que isso vai depender bastante da sua percepção como investidor. Estabeleça ali uma porcentagem em renda fixa de liquidez imediata e também uma porcentagem em ações. E conforme o mercado for se movimentando, você vai modulando a sua participação em cada um desses ativos. Então, caso haja realmente um forte mercado de alta, você vai ver a sua participação em ações saltar para 78%, 79%, 80%.
80%, 90%, nessa hora você vai direcionar os novos recursos para onde? Para a sua reserva de oportunidade, porque com certeza em algum momento haverá uma forte correção do mercado, alguma crise política e econômica poderá acontecer. E nessa hora, pessoal, vocês vão querer ter munição para comprar pesado, ações de qualidade, ações com dividend yield projetivo gigantesco, trazendo qualidade para sua carteira e pagando muito barato por isso. Então, como vocês podem ver aqui na carteira do canal, onde eu realizo aportes publicamente, os maiores aportes foram feitos de janeiro a junho de 2023, que é justamente nessa fase aqui do ciclo. Como vocês podem perceber, conseguimos comprar excelentes ações pagando preço descontado, pessoal. Perceba aqui o retorno gerado pelo Banco do Brasil de 40% em um único ano, o retorno gerado pela Klabin de 30%. A gente está falando, pessoal, de menos de 12 meses de investimento. É claro que agora eu não vendo essas ações. Essas ações elas vão ficar para o longo prazo porque vão gerar renda passiva para a gente, elas vão crescer bastante os seus lucros ao longo dos anos com seus diversos projetos, mas agora os novos aportes da carteira, eles começam a ganhar mais importância sendo direcionados para o caixa, tá? Então eu quero ter uma reserva aqui também em renda fixa, porque essa é a gestão realizada pelos grandes investidores. E você, como pequeno investidor, deve se proteger também, sempre pensando em aproveitar os momentos de queda do ciclo. Espero que esse vídeo também tenha te ajudado, e se ele te ajudou, eu peço que você deixe o seu like, um comentário e compartilhe ele no grupo do WhatsApp, que você me ajuda a divulgar o meu trabalho. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.